Jornalismo esportivo não é tão fácil como muita gente acha que é, principalmente no ramo de contratação, venda de jogador. Olha, é muita pressão, é muita mentira, dirigente, jogador, interesse financeiro. Mas uma pessoa se destaca há pelo menos uns 20 anos, com um trabalho excelente, e ele foi meu companheiro. Eu conheci ele chegando no jardim da infância. Agora ele é um fenômeno na internet. Com o maior orgulho trabalhando do meu lado no R7. Jorge Nicola. Valeu, Cosme, pelas palavras, pela parceria de sempre. Bem legal estar aqui. Jorge, me explica, como é que você resolveu cair nessa coisa de contratação e virou assim, seu nome virou sinônimo de ótimo jornalismo? Vou voltar do começo, Cosme. Estava na época do colégio, né? Sem a mínima ideia do que fazer, né? Vou trabalhar com o quê? Eu queria ser jogador de futebol, mas não tinha talento para isso. E aí, a minha ideia era tentar ficar o mais perto possível do futebol. Putz, como é que eu faço? Educação física? Putz, para ser treinador, não é minha praia. E se eu fizer jornalismo para tentar trabalhar com jornalismo esportivo? Aí eu pensei, tomei a decisão, vou ser jornalista, entrei na Casper Libero, desde o princípio sempre pensando em trabalhar com jornalismo esportivo. Minha primeira experiência no jornalismo não tem nada a ver com esporte, eu vou trabalhar no programa Mulheres. Eu separava as imagens em vídeo que o Leão Lobo colocava no ar. Então o Leão Lobo vai fazer uma fofoca, e aí ele já deixava pré-selecionados os temas, e aí um amigo meu melhor amigo de faculdade, separava as fotos separava os personagens em foto, e eu tinha que buscar essas mesmas fotos em vídeo. Essa experiência durou 2, 3 meses, porque aí surgiu o convite para eu trabalhar no site Gazeta Esportiva, né? E aí, quando você inicia o trabalho de jornalista, primeiro, se você conseguir trabalhar na área que você quer, como jornalismo esportivo, já é lucro, né? Depois que você vai ver se você vai para TV, para rádio, para jornal, e até uma dica, uma sugestão para quem pensa em trabalhar com jornalismo, é tentar trabalhar com todas as frentes, porque o mercado de trabalho hoje está muito seletivo. Se você começar com muita frescura, que eu só quero TV, só quero rádio, eu acho que você restringe o seu mercado, né? O negócio, essa vertente da minha carreira para trabalhar com o mercado, ela passa muito pelo fato de eu sempre gostei de ter fontes para dar a notícia exclusiva, né? E esse mercado, esse ramo do mercado de contratações, de compra-venda, é algo que mexe demais com as pessoas. Eu não sabia disso. Eu fui ter a noção exata quando eu criei meu canal no YouTube, no finalzinho do ano de 2018, e aí eu percebi que todas as notícias que eram vinculadas a mercado, contratação, venda, renovação, elas repercutiam demais. Isso e salário. Salário das pessoas é algo que também chama muita atenção. Verdade. Embora muito jornalista deteste falar de salário, eu acho que não é legal, enfim, eu respeito a opinião de todo mundo, mas eu acho que até pra gente fazer uma avaliação do custo-benefício, sempre é importante ter em mente quanto ganha cada pessoa. Mas só para fechar então essa primeira parte, a partir do momento em que eu crio o canal e percebo que isso tem uma enorme vazão, eu começo a buscar demais em todos os clubes do Brasil, com dirigentes de times do Nordeste, do Rio, de São Paulo, do Rio Grande do Sul, de Minas, a buscar informações exclusivas, falar com muito empresário, enfim. Mas você tocou no ponto importante, tem muita mentira, tem muita... Depois eu vou contar até alguns causos. Sim, então vamos destrinchar. Quando a gente entrevista influencer, é isso. Ele mesmo já acaba com a entrevista. Então, vamos começar a voltar, ter um pouco de lógica. O que seus pais faziam e por que jornalismo esportivo? Quando você decidiu? Qual foi o momento? Meus pais são dentistas. Ah, é? E minha mãe, inclusive, dentista e professora, sempre trabalhando com a área de tratamento de crianças especiais. Meu pai sempre teve um consultório e atendia as pessoas. E aí, a sugestão deles era de que eu, como primeiro filho de 3, que eu seguisse a carreira deles, até para continuar com o consultório, com a clientela. Não tinha a mínima condição de fazer isso. Detestava sangue, trabalhar com dente, boca. Deixei bem claro para eles desde o começo que não tinha essa possibilidade. O jornalismo esportivo ele surge dessa vontade de estar perto do futebol. Mas o momento... Então, foi no último ano do colegial, no terceiro ano do colegial. Era uma decisão difícil pra caramba. Eu não me via. Depois que eles sugeriram que eu fosse dentista, fizesse odontologia, e eu disse não, minha mãe sugeriu, por que você não faz direito, né, para ser um advogado? Pensei, refleti, falei, putz, eu não sei se eu vou me sentir à vontade, né? E aí, naquela época tinha o jornal Lance, o Lance era uma grande febre, o Gazeta Esportiva em baixa, né? Eram os 2 jornais da época. Daí eu falei, putz, eu quero trabalhar com isso aqui, eu quero trabalhar com jornalismo esportivo. Então foi no terceiro ano de colegial, pouquinho antes de prestar vestibular.
o dia, aconteceu nada, não tem... Porque assim, vamos lá, meu pai é português, veio para cá muito cedo, né? E até por conta dessa relação com o país dele, por conta do meu avô, ele virou torcedor da Lusa. E me levava desde pequeno ao estádio. Então eu cresci no Canindé, sou torcedor da Lusa, embora muita gente desconfie e acha que é uma desculpa, não é desculpa. Ia a praticamente todos os jogos no Canindé, fui a vários jogos fora do país, fora da cidade, em outros estados. País nunca, porque é português, não lembro de ter jogado fora. Mas, por exemplo, já fui ao Rio de Janeiro, já fui a Belo Horizonte, já fui a Curitiba, enfim, já consegui fazer algumas viagens legais. E você teve nessa época algum contato com algum jogador antes? Não, nada. Então, nada. O que? Não tinha ninguém que me indicasse para a área de jornalismo esportivo, nada. Era a vontade de estar perto do jornalismo. E o jornalismo acabou sendo uma ótima escolha, eu nem sabia disso, porque eu adoro ouvir histórias. Nessa nossa entrevista aqui, se você ratear, eu vou começar a te perguntar, porque eu gosto de ouvir os outros. Sim, então, é uma coisa nossa. No taxista, eu vou puxar a conversa com o taxista para entender um pouquinho da história dele. O jornalista é aquele que conta histórias, né? Aquele que escuta e reproduz. Então, eu acabei, por uma incrível coincidência, escolhendo uma profissão que tem muito a ver comigo, né? Então tá, o Jorge Nicola, Mulheres com o Leão Lobo. E aí o jornalismo esportivo? Então, eu estava lá porque eu queria trabalhar. Sim. Queria começar no meio. Eu nem precisava, porque a faculdade custava R$400 e meu pai, em troca... a partir do momento que eu começo a fazer estágio no programa Mulheres, que é da Casper Libero, da Fundação Casper Libero, eu deixo de pagar a mensalidade, né? Aí meu pai falou, não, vou te dar o dinheiro, você vai ficar com esses R$400. Então, o problema nunca, nesse momento, nem era dinheiro, era mais a vontade de trabalhar com esporte. E aí eu prestei uma prova lá no site da Gazeta Esportiva, que era o site que eu queria trabalhar. Alguns dos meus amigos de classe já haviam entrado na prova anterior, e aí nessa segunda prova eu acabei entrando no site da Gazeta Esportiva. Comuniquei o pessoal do Mulheres e fui para o site. E aí o primeiro trabalho lá era o trabalho de redator. O que é o redator? É aquele cara que vai reescrever notícias que saem em outros sites. Sim. Então sai uma notícia no Rio Grande do Sul sobre tal time, você vai, elabora, faz o texto, dá crédito para as fontes, enfim. E aí, a partir dali, eu percebi que era lá que eu queria estar mesmo, embora na rua, né? Esse primeiro trabalho é de você estar na redação, num segundo momento eu comecei a ser setorista. O setorista é aquele cara que está no dia a dia cobrindo os clubes. O primeiro clube que você cobriu? Eu acho que foi o São Caetano. Eu sempre dei muita sorte, esse é um ponto importante também. Porque, por exemplo, o São Caetano que vai à final da Copa João Avelange, eu cobri o São Caetano. Ah, perfeito, o ano mágico. E aí, nesse momento em que eu começo a cobrir o São Caetano, eu conheço o Fábio Salgueiro, que trabalhava no Diário de São Paulo, a gente cria uma relação de amizade, e eu peço que ele me indique lá no Diário de São Paulo qualquer vaga que surgisse lá, e aí surge uma vaga para a Copa de 2002, e aí era o meu último ano de faculdade, aí eu faço um estágio na Gazeta Esportiva, trabalho no Diário de São Paulo durante o período da Copa, com cobertura de coisas frias. Então, por exemplo, vai jogar Brasil e Turquia. Eu ia na comunidade turca para fazer uma matéria. Sim. E aí foi um período de um mês e ainda tinha faculdade. Então eu fazia a faculdade das 8 às 11h30, ia para o Diário de São Paulo para fazer a cobertura durante o dia das coisas que aparecessem, ligadas à Copa, e à noite. Aí o pessoal da Gazeta foi super compreensível e permitiu que eu fizesse o trabalho durante a Copa na madrugada, até porque tinham vários jogos de madrugada. Final da experiência de 30 dias lá no Diário, o Carlos Freire Alencar, que era o editor na época, falou, gostei bastante do teu trabalho, assim que pintar uma vaga a gente te contrata. Só que a vaga foi aparecer em setembro de 2003. A gente tinha quase acabado um a ano Copa depois. Mais de um ano depois. Mas de qualquer forma, eu me formei em 2002, dezembro de 2002 na Casper, fui contratado pela Gazeta Esportiva para trabalhar como efetivo, deixar de ser estagiário, tinha a função de estagiário enquanto eu estudava, mas aí apareceu o convite para o Diário e eu fui para o Diário. Então, e desde sempre você viu a importância de fontes? Desde sempre. Qual foi a sua primeira fonte? Só por curiosidade. Primeira, São Caetano? Possível, mas aí não era uma não, eram várias. Então, por exemplo, o médico Paulo Forte, que depois até foi alvo daquela por conta do episódio do Serginho, era um cara com quem eu me comunicava. Mas aí tem outra coisa que também, não sei se... Não estou aqui para ensinar ninguém, mas muita gente acha que a fonte é só o jogador de futebol, é só o presidente, né? Para mim sempre funcionou diferente, cara. Eu sempre conversei com absolutamente todo mundo. Com o roupeiro, com o massagista, com o motorista, com o barbeiro. E essa amplitude... Porque assim, às vezes o jogador não quer te passar a informação. Verdade, sim. Mas o roupeiro que está lá acompanhando tudo que está acontecendo no vestiário pode se sentir à vontade para te passar a informação. E aí muita gente pergunta, mas como é que o cara te passa a informação? Passa porque ele não acha...
eu não queria essas relações com as fontes só para buscar informação. Então, eu conheço a história dos caras. Tem um cara que trabalha há muito tempo no Corinthians que eu sei das 3 filhas dele, que se formaram, o que fazem, enfim. A gente cria uma relação de perguntar como é que você está, no aniversário mandar abraço, enfim. E é basicamente assim que eu consegui estabelecer fontes em vários clubes. Eu fui setorista de vários clubes, né? Eu fui setorista do São Caetano lá atrás. Pedia para ser setorista da Portuguesa, nunca me deixava. Então eu ia esporadicamente na Lusa, né? Mas ia de vez em quando na Portuguesa, fiz São Paulo. Minha primeira viagem internacional como cobertura foi acabou sendo um lance de sorte, mais um. O Fábio Salgueiro era setorista do São Paulo. E o Salgueiro, eu já tinha ido para o Diário de São Paulo, né? E aí estava naquele momento de folga dos setoristas, né? Então um dia estava no São Paulo por causa da folga do Salgueiro, outro dia na folga do outro. E aí o Salgueiro sai de férias no momento em que o São Paulo convida todos os setoristas para cobrirem um jogo do São Paulo contra a LDU em Quito. E aí eu era o setorista provisório enquanto o Salgueiro estava de férias. E aí acabei viajando para cobrir o São Paulo lá, o São Paulo perde. Então, e aí depois, 2 anos depois, isso em 2003, em 2005... eu era o setorista do São Paulo que foi campeão mundial, então fui a cobertura no Japão. Eu sempre tive esse lance de sorte, de cobrir os clubes e que vão bem, né? Ou bem ou mal, porque, por exemplo, o Corinthians, que é rebaixado em 2007, eu também estava na cobertura. Então, eu posso dizer que, além de ralar bastante, de se esforçar, eu também sempre tive a sorte me acompanhando. Não, então, mas aí que também se destacam os grandes jornalistas, porque você vai ter que mostrar o trabalho, se está em crise, você tem que mostrar, se está ganhando, você tem que mostrar um trabalho diferenciado. Então aí já puxa a matéria que você fez com o Rogério Ceni no Japão, que deu o que falar aqui. Me explica, por favor, como é que foi? 2005, final não era nem a final, o São Paulo, na antevéspera do jogo contra o Al Ittihad, o São Paulo jogou a semifinal e precisaria passar para chegar à decisão com o Liverpool, né? Na antevéspera, 2 jogadores que eram muito próximos a mim foram conceder entrevista coletiva. E as coletivas sempre foram muito ruins para mim. Sim. Porque as perguntas que eu queria fazer não poderiam ser feitas na coletiva, porque a resposta vai ser dada para todo mundo. Então a minha estratégia era esperar acabar a coletiva, encostar no cara e tentar pegar alguma informaçãozinha básica, né? E aí eu fui e perguntei para um primeiro jogador, quando acabou a primeira entrevista, falei, como é que tá a história do bicho? O bicho é o prêmio pago por título, né? Até agora não tem nada. Como assim não tem nada? Não, o Rogério que está discutindo, a gente não sabe de absolutamente nada, não estamos sabendo. Falei, beleza. Mas é off, o cara falou. Beleza. O que é o off? É quando o cara conta a informação, mas pede que a identidade dele seja preservada. Segundo jogador, por coincidência também muito próximo, deu entrevista coletiva, quando acabou, encostei, tô sabendo que não tem bicho. Não tem bicho. Rogério não divide com ninguém, só o Lugano que participa de vez em quando, e fica tudo da cabeça dele. A gente está na antevéspera do jogo de estreia e até agora não sabemos. Que é uma loucura. Uma loucura. Isso aí você viaja para o Japão já com tudo projetado. Vai ser esse o bicho, esse o bicho. Eu até acho que a participação do Rogério liderando esse movimento era natural, mas talvez ele tivesse que escutar um pouquinho mais. Mas nunca foi uma lógica do Rogério. O Rogério sempre foi um cara centralizador e mandava e desmandava. Os presidentes tinham medo dele, né? Aí eu publico a matéria no Diário de São Paulo. A matéria sai, acho que no dia do jogo, porque a gente tinha um problema do fuso horário, né? Tá muito louco isso. Manda a matéria, e aí a matéria era o São Paulo estreia no Mundial, sem os bichos certos e tal. E isso foi uma repercussão tremenda, até porque o torcedor de São Paulo estava alucinado com a ideia de ser campeão mundial de novo, né? Depois do jogo, o Rogério Ceni comanda um boicote à imprensa, eles passam pela zona mista sem dar entrevistas. O Lugano veio me interpelar pedindo que eu dissesse quem contou a informação. Eu falei, ô Lugano, não posso te contar. Até porque se eu te contar, o cara não vai jogar mais, porque você vai falar pro Rogério e acabou, né? Enfim, aí deu. E a Folha também, naquele período, também publica alguma outra matéria, que também o pessoal do Rogério e companhia não gostaram, e a repercussão foi bem grande. Aí eu lembro que Daniel Batista, que hoje, inclusive, trabalha no São Paulo. Na época ele fazia a cobertura aqui em São Paulo, eu mandei umas matérias, ele falou, ligou o pessoal da Independente aqui e disse que se o São Paulo perder o título, os caras vão te matar na volta. Falei, bom saber, né? Afinal das contas, o São Paulo foi campeão, eu sigo aqui, tá tudo bem, não passou dessa ameaça da ligação ao Diário. Agora, Nicola, como é que você saca que a fonte é confiável? É olho no olho, é dia a dia, é checar a primeira informação? Qual é esse seu segredo, seu tino? Esse é o grande problema, Cosme, é você entender primeiro qual que é a finalidade da fonte. Por que a fonte está te passando as coisas? Tem gente que passa só para atingir outras pessoas.
E aí cabe a você avaliar se vale a pena publicar ou não. Tem gente que passa a notícia para se beneficiar, porque é uma notícia que, se publicada, vai garantir a ele alguma vantagem ou alguma desvantagem para algum concorrente dele. Mas como é que você saca que vale a pena? Confio. Então, o lance do confiar é algo que eu fui aprendendo ao longo da carreira. E às vezes até as melhores fontes acabam te complicando. Eu vou contar um exemplo claro. O Corinthians de 2003, acho que era o Corinthians de 2003, não, 2013. Corinthians campeão mundial em 2012, né? Sim. Em 2013, o Tite passa um ano muito ruim com o Corinthians. Foi horrível. Que era aquele ano em que o Corinthians precisava de reformulação. Essa reformulação acabou não vindo, o Tite era muito apegado aos caras, e o Corinthians foi meio que se arrastando o ano inteiro. Aí a Portuguesa ganha do Corinthians, no Mato Grosso, por 4-0. E aí, na segunda-feira, dia seguinte ao jogo, uma fonte minha de muito tempo no Corinthians me liga para falar: Nicola, o Tite vai ser demitido e o Mano Menezes será contratado. Falei: como é que é? É isso, vai ter uma reunião agora, os caras vão comunicar ao Tite a demissão e o Mano já está acertado. Cara, essa fonte muito boa. E esse é o tipo da informação que não adianta você ligar para o presidente do Corinthians que ele não vai confirmar. Eu tinha acabado de criar um blog. Eu escrevia no R7, eu escrevia no Diário de São Paulo, tinha uma coluna de bastidores, só que a coluna saía só no dia seguinte. E até o Fernão Kettelhut, que era o editor na época, me estimulava a ter um blog, porque várias das notícias acabavam se perdendo e demorando muito a ser publicadas. Aí eu fui escrever, sei lá, 20º texto do blog. Corinthians marca a reunião com o Tite para demiti-lo. Ponto e vírgula, Mano Menezes será o novo técnico do Corinthians. Grande notícia. E essa fonte muito boa, muito próxima, nenhum motivo para querer me enganar, para tomar vantagem, pessoa com quem tem uma afinidade até hoje. Começa a reunião. Aí as rádios, a Rádio Globo repercutindo a informação, dizendo da reunião, e a reunião que era para durar 5 minutos, ela começa a se estender, 40 minutos, 1 hora e meia, e eu na redação e eu ouvindo a repercussão pelas rádios, né? E conversando também com essa minha fonte. O que está acontecendo? Por que está demorando tanto? Porque o Tite não quer que o Corinthians divulgue que foi um comum acordo. O Tite disse que não tem problema não ser mandado embora, mas quer que seja dentro da lisura da prática que o Corinthians anuncie que está demitindo ele. E o Corinthians não vai querer fazer isso porque vai demitir o técnico campeão mundial do ano anterior, não vai pegar bem. E aí, nesse interim, chamam jogadores, alguns dos líderes do elenco. Os líderes dizem que o problema não é com o Tite. E aí, depois de quase 2h30 de reunião, decidem pela permanência do Tite até o fim da temporada. Uau! A informação que eu dei, errada. No final da temporada, o Tite vai embora e o Mano Menezes é contratado para o ano seguinte. O que aconteceu? A minha fonte não mentiu. Só que ela não poderia prever que o Tite, na reunião, falaria: vocês podem me mandar embora, mas eu não vou aceitar que a gente anuncie que foi um comum acordo. Então, o que esse episódio me ensinou? Esse episódio me ensinou a ser sempre mais cauteloso, o mais cauteloso possível. Porque as pessoas, Nicola, desculpa te interromper, mas no dia seguinte as pessoas não têm ideia o quanto é duro para o jornalista. Como é que foi aquela tua noite quando o Tite Pesadíssima, complicadíssima. De não dormir, de ficar mal, de repensar, putz, olha o que eu estou fazendo. A repercussão negativa pra caramba. Era o caos. Bastava que... Ninguém tinha notícia da reunião, ninguém tinha notícia de que o Tite corria o risco. Bastava que o modo na matéria fosse diferente, que em crise, Corinthians marca a reunião para discutir possibilidade de demissão de Tite. Sim. E Mano é um sonho. Sem cravar. Mano, sem cravar. Porque a notícia era exata, mas tem essa outra também, as coisas do futebol. Não fui eu quem fiz, mas muita gente chegou a cravar que o Richarlison seria jogador do Palmeiras. Sim. Até porque ele faz exames pelo Palmeiras de manhã e aí vai pro São Paulo à tarde. O Dudu aconteceu algo parecido. O Dudu veio ao Brasil para fechar com o São Paulo e com o Corinthians. Ele estava discutindo com os dois e o Alexandre Matos entrou na última hora e fechou. Então tem mais esse ponto. Mas só para voltar na tua pergunta lá, como é que você confia ou não confia nas fontes? Vamos lá, a pessoa te passa, você checa com outra pessoa, não é legal, não é beleza, pode ter sido uma informação. Aí você vai checando. Tinha um empresário que ele me ligava uma vez por semana. E nenhuma das informações que ele passava eram confirmadas. Eu ia checar com outras fontes e nenhuma delas batia. Eu continuo atendendo o cara, batendo papo, mas não publico nenhuma das notícias do cara, entendeu? Mas tem outros caras com bom índice de acerto, tem caras que erram muito pouco porque estão sempre muito próximos, enfim. Você vai meio que filtrando de acordo com o que ele passa e você vai confirmando com outras fontes. E, Nicola, como você virou mesmo referência de contratação, de notícia exclusiva,
Você já se pegou se cobrando? Porque às vezes não é todo dia que a gente tem isso. E aí, como é que você faz, assim, tipo, como essa pressão que você mesmo coloca em você, como é que você lida com isso? É assim, o fato de gostar muito do que eu faço me ajuda bastante, porque eu trabalho pra caramba e isso não é um peso pra mim. Talvez seja um peso maior pra minha família, para as pessoas próximas, porque eu me dedico muitas horas. Eu tenho conseguido usar o YouTube a meu favor. Eu tenho um canal no YouTube, né? Sim. E aí eu faço lives diárias, 1 hora por dia. E eu abro esse espaço dessa 1 hora de live só para que as pessoas que entram na live me perguntem o que quiser. O que eu souber eu respondo de bate-pronto, o que eu não souber estou com o WhatsApp aberto e vou repassando para assuntos. Então essa troca diária de 1 hora por dia, ela me permite uma série de sugestões de pauta que acabam se transformando em informações. Então eu tenho um contato diário com as minhas fontes por causa dessa troca. Eu escuto muito outros programas, então estou em casa apurando, mas eu estou ligado na TV, no rádio, estou tentando. E aí pesco uma informação aqui, vou checar. Pesco outra informação aqui, vou atrás, entendeu? Você não tem chefe, você toca as suas coisas sozinho. Como que é a cobrança para você de, tenho que dar furo, olha, hoje eu não consegui dar uma notícia exclusiva? Como é que é você na intimidade? Fala, pô, tenho que ir atrás. O que você faz? Me cobro bastante, Cosme. Mesmo não tendo essa relação, por exemplo, durante muitos anos, meu trabalho era de ir para a ESPN, depois saía da ESPN e ia para o Diário de São Paulo. Era uma rotina de convivência diária com chefes, com mais do que um chefe, né? O cara da pauta, o cara, enfim, do programa. Mas eu me tornei o meu próprio chefe e eu me cobro bastante, até em relação à audiência. Pô, como é que tá a audiência? Pô, a audiência não tá legal. Preciso caprichar mais, preciso esticar um pouco mais a live, preciso buscar mais informação exclusiva. Agora tem muito da questão também de patrocínio. A gente tem lá no canal alguns patrocínios, e esses patrocínios também esperam por resultado. Sim. Então a gente tenta sempre entregar o melhor conteúdo. Eu me cobro bastante. Mas eu acho que essa cobrança também ajuda a explicar o fato de a coisa caminhar bem. Então, você se dá férias? Não. Não? Há quanto tempo você não tem férias? Por exemplo, desde que o canal foi criado, no final do ano de 2018, eu não passei mais do que um dia sem publicar. E se deixei algum dia sem publicar, não, sempre teve pelo menos um vídeo por dia. Teve até uma passagem curiosa, a gente foi, eu, Fernanda, minha esposa, e os meus 2 filhos mais velhos, a gente foi para os Estados Unidos em 2020, fomos para Disney e todos os dias tinha vídeo. A gente chegava de noite, eles iam para uma piscininha que tinha lá dentro de casa, e eu começava a procurar as coisas, fazia o vídeo, mandava por um editor. Na manhã seguinte, antes da gente ir para os parques, eu publicava esse vídeo. E aí nas filas dos parques e tal, apurando, conversando, perguntando, me atualizando sobre as coisas, enfim. E aí, em vez de 2 vídeos por dia e mais a live, desse período de férias na Disney, era um vídeo por dia, mas sempre com vídeo. Como é que você lida com a família? Como é que você está sempre presente? Como que é filhos? Como é que você organiza seu tempo? Então, enquanto trabalhava no diário, com as coberturas fora, eu viajava bastante, né? A rotina mudou radicalmente, agora eu faço tudo em casa. Então, eu e a Fernanda, a gente comprou um apartamento maior e aí a gente adaptou esse apartamento para a nossa realidade. Então, no final da sacada, criamos um escritório que se transformou no estúdio. E é de lá que eu faço as lives, é de lá que eu toco as coisas, a programação, a pesquisa, as matérias pro R7, enfim, tudo é feito de lá. Então, eu estou o tempo inteiro em casa. A gente tem um filhinho pequeno, o Matheus, de 1 ano e 1 mês, né? Ele nasceu em 13 de outubro do ano passado, de 22. Então eu tenho podido acompanhar muito de perto os primeiros passos dele, todo o crescimento e tal. E aí a relação com a família é importante, né? Especialmente quando você trabalha de segunda a segunda. A gente vai, por exemplo, para um resort e eu trabalho fazendo vídeo de manhã e no final do dia. E assim, você foi muito esperto, porque você e sua mulher, vocês trabalham juntos, não é isso? Eu comecei, a história do canal é muito curiosa. Eu não tinha a mínima pretensão de estar no YouTube. Eu estava na ESPN, participava do programa BB Debate, que ia ao ar da 1 às 3 da tarde, às vezes até 3h30, participava de transmissões e também fazia matérias escrevia normalmente para o Diário de São Paulo. Eu tinha uma coluna no Diário de Bastidores, né? E aí, dentro da ESPN começou um movimento das pessoas se estimulando a criar um canal no YouTube, né? Era uma coisa que o próprio pessoal do Diário também já falava. Pô, tem que fazer, tem muita gente ganhando. Eu falei, mas eu não vou fazer, eu não trabalho com isso, eu vou criar um conteúdo para concorrer contra os meus próprios conteúdos. E o Andrei Kampf, que foi durante muito tempo repórter da TV Globo, cara de carreira brilhante, marido
da Marcela Rafael, o Andrei sugeriu a criação de uma série de conteúdos, de canais, cada um com uma vertente, e aí ele seria uma espécie de guarda-chuva desses canais na busca por patrocínios. Então, por exemplo, eles me procurou com esse projeto perguntando se eu não tinha interesse em criar um canal para falar sobre o mercado de transferências, que já era o meu métier lá na ESPN, também no Diário. Aí ele procura o Léo Bertozzi para perguntar se o Bertozzi não queria fazer um canal para falar sobre futebol internacional. O Gustavo Hoffmann para falar sobre basquete, que era uma das paixões dele. E assim por diante. Então ele juntou, sei lá, 15 jornalistas e criou um canal, não é um canal, mas é que senão as pessoas vão confundir. Ele criou uma estrutura que abrigava todos esses canais. Cada um produzia aquilo que queria, cada um tinha liberdade para buscar o patrocínio que quisesse, mas ele ia tentar vender no mercado para patrocinadores que quisessem ser parceiros comerciais de toda essa galera, né? Muitos dos canais cresceram, outros não cresceram tanto, mas o meu, de forma absolutamente inesperada para mim, tomou um caminho gigante. Comecei a ser procurado por várias empresas, e aí as visualizações cresceram muito. Em 3, 4 meses a gente já tinha 100 mil inscritos, que é o que garante a primeira placa, né? A gente tem as plaquinhas, né? Com 100 mil inscritos você ganha uma placa de prata, com 1 milhão de inscritos você ganha uma placa dourada, né? E essa placa dourada também chegou, enfim. E aí, por que eu estou citando tudo isso? Porque a minha esposa, que sempre trabalhou com área de comercial e também com eventos, em determinado momento eu comecei a ser muito procurado por empresas e eu falei, acho que era melhor que você saísse da sua empresa e viesse ajudar. Você vai tocar toda essa parte comercial, você tem esse tino comercial, você vai fechar as coisas, vai me ajudar a tocar a sua parte editorial, até porque eu sou péssimo com esse negócio de comercialização, enfim. E aí esse casamento deu super certo e a introdução dela pro canal faz com que ela entenda as dificuldades de estar o dia inteiro trabalhando, né? De segunda a segunda. Mesmo assim, mesmo estando perto, ela, mas agora não é hora de fazer isso, né? Então, mas, Nicola, agora a participação da sua esposa foi fundamental também para você decidir, vou sair da ESPN, porque muita gente achou, inclusive eu falei, poxa, ele tem um espaço tão bom, está indo tão bem na TV, como é que foi essa decisão? Vamos lá, final do ano de início do ano de 21. Início do ano de 21 acabava o meu contrato na ESPN. E veio uma determinação dos Estados Unidos, a ESPN foi comprada pelo grupo Disney e as determinações, as diretrizes passaram a vir dos Estados Unidos. E veio a diretriz de que para a ESPN o YouTube virou concorrente. Detalhe, em dezembro de 2018, quando Andrei Kampf deu essa ideia, a gente consultou o pessoal da ESPN e tivemos o aval da diretoria para que cada um criasse seu canal. E as coisas mudam, eu entendo. Se você me perguntar, Nicola, o YouTube é concorrente da ESPN? É da ESPN, de todas as TVs a cabos, das TVs normais. Vou citar pelos meus 2 mais velhos lá em casa, o Arthur e o Luca. Eles não assistem televisão. Cada um tem uma TV no próprio quarto, cada um tem um ponto e eles não ligam. É o futuro. Eles veem streaming, eles veem rede social, TikTok, mas não assistem a TV, cara. É muito louco. Se as empresas que não perceberem esse movimento, elas vão ter dificuldade em se situar um pouquinho mais para frente. Tem razão. E aí, por que eu estava falando isso mesmo? Estava falando da sua saída da ESPN. Boa. E aí, então, em janeiro de 21, um pouquinho antes, em dezembro de 20, o pessoal me chama para falar, Nicola, a gente está muito satisfeito com o seu trabalho, a gente gostaria de te oferecer um aumento de 30%, para que você continuasse com a gente, e a gente gostaria que, inclusive, você tirasse o seu blog do Yahoo e trouxesse para cá. A gente gostaria que você tivesse o blog aqui na ESPN. Até por isso esse 30% de aumento e tal, só que tem uma coisa. Como você já sabe, já é uma diretriz que veio de fora, você precisa abrir mão do seu canal no YouTube. Aí eu já tinha trazido a Fernanda para dentro do canal, a gente tinha uma receita 5 vezes maior no canal do que na ESPN, e por mais que estar na ESPN era a realização de um sonho, de alguém que cresceu gostando de esportes e adorando a forma como é praticado o jornalismo na ESPN, eu falei pro pessoal, não tem a menor condição. Eu ganho 5 vezes mais. Aí o Maluf, que é o chefão da ESPN até hoje, ele falou, é isso mesmo? Eu falei, é isso. E tanto é verdade que eu posso abrir meu Olerite para você. Não é Olerite, né? Mas sim, os extratos. Eu mandei os extratos para a Natasha, que cuidava dessa parte e tal, porque não tem segredo. Sim. E aí até o Maluf brincou comigo, falou, pô, acabou no nosso papo aqui, eu gostaria que você me desse umas dicas para abrir um canal. Então é óbvio que em tom de brincadeira, né? Mas aí a decisão, por mais que parecesse difícil,
ela se tornou obrigatória. Não tinha como eu abrir mão de um canal que tinha 900 e poucos mil inscritos, que me rendia 5 vezes mais, que me permitia ter uma autonomia espetacular. É óbvio que eu gostaria de ter continuado na ESPN, mas diante das possibilidades, mergulhei de cabeça e assim, Cosme, meus pais diziam lá atrás, né? Jornalismo não é a profissão que garante muito dinheiro. Sim. A gente trabalha pra caramba. Você que pensa em ser jornalista, é bom que você saiba que você vai trabalhar pra caramba e a condição de financeira, são poucos aqueles que conseguem prosperar de fato. Tem muita gente passando aperto, dificuldade, demitido, sim, trabalhando, enfim. No Jornal da Tarde eu posso falar, tem um monte de gente altíssimo nível premiado que não consegue se recolocar no mercado. E quanto mais velho você fica, mais dificuldade se você tem em se recolocar no mercado. É complicado. Então eu até tinha essa noção quando eu escolhi o jornalismo, mas eu queria muito trabalhar com jornalismo esportivo, com o futebol. E aí o canal me permitiu, ou está me permitindo, guardar dinheiro. Que era algo, eu sempre tive muita preocupação em relação ao futuro, sabe? De não passar aperto, de não passar dificuldade, não só para mim, mas para os meus filhos, para minha família, enfim. E aí, a partir do momento em que eu consigo guardar dinheiro com o canal, eu falei, pô, obrigado ESPN, mas vou seguir meu caminho no canal. Nicola, conta um dia normal seu, a rotina, horário, como é que você tem que ser espartano? Vamos lá. Eu tenho algumas funções, né? Então, que eu nem cheguei a comentar. Então, eu sou blogueiro do R7. Sim. Eu tenho o meu canal no YouTube, que tem 2 vídeos diários. 1.300.000. 1.300.000 inscritos, 2 vídeos diários e uma live. Eu sou comentarista da Rádio 98, que é uma rádio muito grande em Minas Gerais, e comentarista do Paramount Plus, e às terças-feiras também participo do programa do Neto. Vou contar, por exemplo, a rotina da terça-feira, tá? Acordo por volta de 6h15, 6h30, para preparar o boletim que eu mando para a Rádio 98. Que tem que chegar até que hora? Eles são bem bacanas comigo. O programa começa às 8, vai até às 10. Em geral, a minha parte entra às 9 horas no ar. Eles permitem que eu mande até umas 8h30 e tal. E é até bacana porque eu consigo assistir ao comecinho do programa, pego alguma coisa do bastidor, da conversa deles eu introduzo a minha participação com alguma provocação ao CJ, ao Grice, ao Cabidão, ao Rafa, enfim. Hoje, por exemplo, eu percebi que o Rafael Miranda, que foi jogador do Atlético Mineiro, sim, volante, da Ferroviária, de vários clubes, ele estava meio resfriado. Eu falei, pô, que coisa, né? O cara mais saudável da nossa turma, o único ex-jogador de futebol que tá magrinho, é o cara que tá com tosse, com sinusite, enfim, vive doente, né? Então, aí antes de mandar as informações, eu sempre faço uma brincadeirinha. Então, eu acordo umas 6 e pouquinho, vou preparando as coisas, mando esse boletim por volta de 8, 8h30, e aí já volto todas as minhas atenções para o canal. Um pouquinho antes eu já tinha publicado, feito toda a separação para o canal de cortes. A gente tem além do canal do Nicola, né? Tem um canal de cortes em que eu separo os trechos dos vídeos. Então vamos lá. Eu posto um vídeo com 6 assuntos. Esse vídeo no dia seguinte ele entra desmembrado por cada time nesse canal de cortes. Então já publiquei as coisas no canal de cortes, programei obviamente ao longo do dia, já mandei esse boletim para a Rádio 98, começo a preparar as coisas para o canal. Vou terminar. E aí tem uma diferença, né? Muitas vezes a pessoa que faz um vídeo no YouTube, ela faz uma opinião. E o que é lindo, sim, a pessoa que tem capacidade de opinar bem, ela vai lá, liga a câmera e sai falando. Não é o meu caso. O meu canal não tem nada de opinião. O meu canal é de informação. O que demanda apuração, busca, informação. E aí, depois que eu consigo preparar tudo, eu escrevo num arquivo de Word todos os tópicos dos assuntos. Então, por exemplo, vou falar sobre o São Paulo, patrocínio do São Paulo. Aí eu separo, sei lá, 5, 6 tópicos dentro desse Word, e aí conforme eu vou gravo no meu próprio estúdio, eu tenho um arquivo de Word para ir consultando para não esquecer nada dos assuntos mais importantes. Esse vídeo é completado, é concluído a gravação por volta de 9h30, eu tinha um editor antes, não tenho abrir mão do editor, até porque para que eu possa ter o vídeo mais quente possível. Assim que eu acabo o vídeo, faço pequenas edições e ponho no ar por volta das 10 da manhã. Aí tem o R7 com alguma informação que eu sempre tento trazer a mais exclusiva, a mais quente possível. E aí eu deixo para o R7 os momentos... surgiu a notícia, eu vou e publico. Então, é meio que não consigo cravar um horário. Depois aí eu tento alimentar sempre as redes sociais, que é algo que eu tenho tentado convencer o Cosme a fazer também. Porque as redes sociais são um enorme potencial para quem é jornalista, para quem quer se relacionar com marcas, enfim. E aí depois almoço... Tento fazer uma atividade física de 1 hora, 45 minutos lá no próprio condomínio, que tem uma série de coisas. Volto e já começo a pôr as coisas para tarde. Aí tem vídeo à tarde, esse vídeo vai ao ar por volta de 5, 5h30 da tarde. Às 7 tem uma live que dura até às 8.
Nesses intervalos, cuido do nenê, almoço em casa com a esposa, com os filhos, janto lá com todo mundo, enfim, é basicamente assim. Aí depois tem jogo, você vai assistir jogo, você, enfim. Fica meio que antenado das 6 até as 10, 10h30, 11, quando tem jogo, 11 da noite, obviamente, né? Então, eu entrevistei o Marco Aurélio Souza, Tá. que também estava no auge da Globo, ele parou por burnout, que é um excesso de trabalho. Nicola, você está se ouvindo o quanto você trabalha? Sim. Tive até que mudar um pouquinho na minha rotina, porque antes era talvez um pouco pior, Cosme. Porque eu trabalhava até 3, 4 da manhã, mandava o vídeo para o editor e tinha que acordar às 8 da manhã para publicar esse vídeo. Então, minha qualidade de sono era muito pequena, né? Agora não, agora eu tenho conseguido, exceto em dia de jogos, dormir 10 da noite, estico até umas 6 da manhã, eu tenho umas 8 horas de sono e isso me permite ter uma qualidade de vida melhor. Mas, cara, eu acho que essa também talvez seja uma recomendação. Você quer escolher o que você vai trabalhar, escolha algo que você goste muito. Porque o trabalho, obviamente, tem o trabalho, tem a obrigação, tem a busca pelo melhor, o perfeccionismo, aquela cobrança interna, mas fica menos pesado. Fica mais leve. Estar numa live não é algo que me cause chateação. Tá apurando o telefone, conversando, assistindo o jogo, não me causa irritação. Pelo contrário, eu tô curtindo, entendeu? Mas de fato a rotina é pesada. Mas você não teve seus momentos já de falar, meu Deus, cara, tenho que fazer, puta aí, vou fazer, mas tô cansado. Em algum momento, Cosme, eu vou precisar dar uma reduzida. Acho que eu vou precisar ter menos parceiros, entendeu? Quando eu falo em parceiros, não vai dar para estar em tantas frentes assim. Mas enquanto eu tiver condição física, eu acho que eu vou seguir. O fato de, por exemplo, ter uma hora de atividade por dia, que eu consigo fazer, jogar vôlei, jogar futebol lá dentro do próprio condomínio, é algo que me tira da rotina e me ajuda. Eu consigo, por exemplo, descer para tomar um sorvete com meu filho pequeno ou jogar uma bola com meu filho um pouco mais velho. Isso tudo também faz com que essa rotina não seja tão estressante, tão pesada. Mas eu acho que em algum momento, a partir do momento que eu sentir um pouquinho mais de conforto financeiro, eu acho que eu vou dar uma reduzida. Eu acho que eu vou tentar privilegiar as parcerias de maior futuro. Não, porque isso é bem importante a gente destacar nessa entrevista, porque ninguém é máquina, a gente não é máquina, a gente tem que produzir, né? Porque hoje, antigamente, eu escrevia uma matéria importante no jornal, ficava tranquilo, acabou, fechou o jornal, você também. Agora, a internet não acaba e as pessoas são insaciáveis. Todos querem mais notícias e mais notícias. Ô Cosme, e mais do que isso, antigamente eu conseguia guardar notícias. Então, por exemplo, eu apurava alguma coisa, daqui 2, 3 dias eu publico. Cara, se você deixar para guardar para 2, 3 dias, você corre enorme risco de perder. Que é a pior coisa do mundo, você ter a notícia é a pior. É a maior frustração sai em outro de lugar. todas. Então, assim, hoje em dia é meio que está preparado para receber a notícia e publicar. A ideia de CKG é uma ideia que tem tudo a ver com o YouTube. Ou com o blog. É isso mesmo. Porque o YouTube e o blog, eles permitem que você poste a quantidade de coisas que você quiser e quanto mais você postar, mais você atinge pessoas, mais você repercute, é louco. É uma loucura. Tentar chegar ao equilíbrio é algo importante. Então, agora vamos falar de um assunto... Você publica quanto por dia, por exemplo? Então, 3, 4, é uma insanidade às vezes, porque no jornal eu ficava o dia inteiro para apurar uma matéria. Uma matéria. E, Nicola, eu vou te confessar que dói demais, deve doer para você também. A gente tinha 15 dias para apurar uma matéria, fazer uma matéria profunda. Hoje, é coisa de segundos. Pô, o Nicola deu. Cara, deixa eu confirmar, deixa eu ver se é. O outro deu. Então, mas até a TV não tem mais isso. Então. Aquele repórter de especial no Diário era o Gilvan Ribeiro, né? Parceiraço, excelente, muito bom. excelente. Isso não existe mais nem na TV, agora é tudo factual. Era o Salim. Isso, então. na ESPN. Na ESPN, então. Agora um assuntozinho que incomoda quem é repórter, quem vai atrás, a tal da mentira. Como é que você olha no olho do cara e a pessoa mente? Vou trazer um detalhe aqui. O Antônio Carlos Zago, que era diretor do Corinthians na época que o Ronaldo estava para chegar, eu tive uma informação, eu cheguei e olhei para o Antônio Carlos Zago, chamei ele no canto, falei, olha, estou sabendo que o Ronaldo vem para o Corinthians. Você me confirma que eu vou dar isso. E essa notícia, a fonte também era super boa, tinha falado com outra pessoa também, muito importante, e o Zago falou para mim, não vem, não publica que isso é uma loucura, uma besteira, não vem. É muito louco. Uma semana depois, Ronaldo é anunciado. O meu editor queria me matar,
porque eu já tinha falado para ele. Como é que você... Então agora conta algumas coisas que já devem ter acontecido com você. É muito louco isso, cara. Eu tento sempre estabelecer com as fontes uma relação de algo que seja bom para as duas partes. Então eu sempre peço para que não me tire da história, né? Mas acontece com uma baita frequência. Ontem eu tinha recebido a informação de que o Arthur poderia ir pro Zenit, o Arthur do Palmeiras. E repercutiu demais. Mas tudo começa, eu ligo para uma pessoa, eu mando uma mensagem para uma pessoa do Palmeiras, a pessoa demora para responder. E eu ligo para o Nick Arcuri, que é o empresário do Arthur, com quem eu tenho uma ótima relação. Eu converso com o Nick, e aí Nick, tá fechado? Porque assim, eu recebi a informação de que tá fechado. Não, Nicola, a gente conversou com o Zenit na metade do ano, é um jogador que interessa, mas há outros 2 jogadores que também estão na mira do Zenit, isso deve ser definido um pouquinho mais pra frente. Aí eu perguntei pro Nick, e essa possibilidade de uma troca entre Claudinho e Arthur? O Arthur interessa ao Zenit, o Claudinho interessa ao Palmeiras. Daria pra... Não, isso dá pra descartar, não há nenhuma chance. Se acontecer a ida do Arthur, o Claudinho não virá pro Brasil, porque o Zenit tem planos pro Claudinho. Beleza. Eu tinha a notícia de que o Arthur estava quase indo para o Zenit, o Palmeiras não tinha me respondido e o empresário esfriou o assunto. Diante disso, eu publiquei no meu canal, no YouTube, que a possibilidade de Claudinho e Arthur serem trocados inexistia, que existe um interesse do Zenit e tal. Eu publiquei o vídeo, 15 minutos depois de publicado o vídeo, uma pessoa do Palmeiras me responde, tá quase fechado o Arthur no Zenit, 15 milhões de euros, faltam pequenos detalhes burocráticos. Eu falei, poxa, acabei de publicar, eu conversei com o empresário com quem tem uma ótima relação, acho que o Nick... muitas vezes o que eles contam é que assim, se eles abrem tudo pra gente, eles podem colocar um negócio a perder e aí sempre com aquela prudência de não estar fechado, mas não está fechado, mas está perto, então é um encaminhamento. E aí depois eu acabei publicando no R7 de forma urgente que o Arthur tem negociações avançadas com o Zenit, negócio de 15 milhões de euros, muito mais do que os 8 milhões de euros que o Palmeiras pagou. E no vídeo da tarde acabei por contar, aquela informação de troca não existe mesmo, mas depois eu fui apurar com uma pessoa no Palmeiras e o negócio está bem avançado. Pouco mais tarde eu fui até descobrir que o Nick já nem está mais representando o Arthur. Nossa. Ele até tem uma participação na negociação com o Zenit, porque ele era o empresário do Arthur, mas no final do mês de outubro, o Arthur notificou o Palmeiras de que o contrato com o Nick Arcuri, o empresário, não foi prorrogado. Por ter trazido o atleta para o Palmeiras, ele tem direito a 5% do valor de uma venda futura. Mas o negócio não estava sendo tocado tanto por ele. Então, vou citar só mais um exemplo. Nicola, mentira, claramente. Você não pode, se não quiser falar o nome do cara, não fala. Então mas o que mais que te incomoda? Me ligaram outro dia, ligaram não, me chamaram no WhatsApp. Nicola, Marquinhos, jogador do São Paulo, está vendido para o futebol inglês. Aí eu chamei uma fonte do São Paulo antes de publicar para confirmar. A pessoa, nunca falamos sobre o Marquinhos com esse clube. Sou muito próximo dessa pessoa, muito próximo. Não, beleza. Não dei a informação, né? Aí, 2 dias depois, saiu, eu acho que não fui eu quem publicou, alguém publicou que esse atleta, o Marquinhos, tinha fechado, se eu não me engano, com o Arsenal. Eu fiquei tão puto com a história que eu até acabei deletando na minha cabeça. Sim. Mas acho que com o Arsenal, né? Eu fui chamei o cara. Aí a pessoa falou, não, essa notícia surgiu depois, a negociação surgiu depois. E esse é o tipo de negócio que você não fecha de uma hora para outra. São conversas que acontecem há dias. Lógico. E depois eu fui checar com a primeira fonte que havia me contado que o Marquinhos estava indo para a Inglaterra, a pessoa falou, Nicola, tem mais de 1 mês essa conversa. Então ficou muito claro para mim que essa pessoa mentiu. Aí eu fui nessa pessoa do São Paulo e falei, pô, você me tirou? Não, a coisa aconteceu. Falei, tá bom, beleza. Não vou discutir, mas guardo para mim e a partir do momento deixo de ter essa pessoa como uma referência na hora de consultar e confirmar as coisas. Mas a gente lida com muita mentira, Cosma, com muita. O João Paulo de Jesus Lopes, você deve certamente ter entrevistado muito. Sim. Cara, o João Paulo era o rei do desmentir e uma pessoa amável, super divertida, de sair para comer e bater altos papos. Mas se você tinha informação e ia checar com ele, ele te tirava da pista. Tirava. Pior coisa. É a pior coisa. Porque o que eu tento sempre estabelecer com as pessoas cara, se você não pode contar, omite, mas não mente, entendeu? Então. Prefiro que a pessoa fale assim, não posso te falar sobre esse assunto, se vira. Mas não fala, não tem nada, porque aí você complica. É difícil. Acontece com enorme frequência. Então, não vamos falar só dos espinhos, falar das flores agora. As grandes furos, as grandes matérias que você tem orgulho de ter dado. Pô, Cosme, é tanta coisa, cara. Não, mas você deve ter umas 2, 3 especiais. Aquele episódio do São Paulo, para mim, foi bem legal. Eu gostei pra caramba. A repercussão foi extremamente
forte, torcedor de São Paulo bravo, mas foi algo que aconteceu às vésperas do Mundial, no momento mais importante, todo mundo com as mesmas matérias, aquela matéria padrão de entrevista coletiva, eu saio com a notícia de que o Rogério Ceni não havia se acertado, o bicho não estava certo, que o Rogério que estava liderando e que tinha gente dentro do elenco chateada com a forma como o Rogério conduzia as coisas. Esse foi um furo bem importante. Porque eu sou testemunha. O ano todo você dá informação de compra, venda de jogador que bate. Então... Mas eu juro pra você que eu esqueço, cara. Eu esqueço, não, eu passo, porque assim, o tempo inteiro, por exemplo, a New Balance fechou com o São Paulo. Eu tinha essa informação na metade do ano. Cravei. Depois, primeiro eu disse que estava namorando, que o São Paulo tinha conversa com a New. Aí cravei. Aí os setoristas do São Paulo vão ligar pro pessoal do São Paulo. E o pessoal vai negar. Porque eles tinham um contrato com a Adidas. E aí vários jornalistas, colegas, essa informação da New Balance não confere, não tem a ver. E depois passa o tempo e a própria São Paulo começa, a relação com a Adidas tá ruim e tal, a New Balance tem chance, até que agora os caras confirmaram que a New... Mas, sinceramente, assim, aquele que mais me vem à cabeça é essa história do Rogério Ceni nas vésperas do Mundial. Que é sensacional. E, Nicola, como é que é acordar, saber que você tem no seu canal 1.300.000 pessoas, que vai delas, que chega e vai a 800 mil. O que você escrever vai aparecer na tela do computador. Eu tento não supervalorizar isso, Cosme. E assim, onde eu consigo entender que eu estou chegando para bastante gente é quando eu abro a live. E eu sempre, especialmente nas lives de domingo, eu só não faço live aos sábados. Todos os outros dias tem live. Sábado eu só publico 2 vídeos, né? Oh, mas que folga. Pois é. Sábado é dia pesado, porque é o dia onde eu sinto mais reclamação em casa. Mas tudo bem. Aí nas lives de domingo, eu sempre encerro a live pedindo que as pessoas mandem o nome, a cidade e o time do coração. E aí, cara, que eu me pego pensando, cara, eu tô chegando longe pra caramba. Porque tem gente de todos os times que você possa imaginar. Tem gente pedindo notícias do Vitória, tem gente pedindo notícia do Criciúma, tem gente falando dos Estados Unidos, tem gente falando de Portugal, da Austrália, do Japão. E aí que eu pego, caramba, olha pra onde eu tô chegando. Então até é uma forma de entender onde é que eu tô indo. Mas eu prefiro não ficar pensando, 1.300.000. É trabalhar, é batalhar e aí outra missão que eu tenho assim... É tentar, Cosme, dormir com a consciência mais tranquila possível de saber que eu ralei, que eu não quis fazer mal pra ninguém. Sim. Porque assim, a gente vai falar mal das pessoas. Vai falar, não tem como. Do Paulo Brax, que tem uma folha salarial de 16 milhões de reais do Vasco por mês, e o Vasco brigando na zona do rebaixamento, com jogador 777, com uma série de ações. Os caras compraram todo mundo e não pagaram ninguém. Nossa, que a 777, que é uma empresa internacional que está comprando o Everton da Inglaterra, assumiu uma série de compromissos. 4 das compras internacionais foram parar em processos na FIFA, de clubes que foram à FIFA. E vários outros clubes brasileiros aqui também acionando a CNRD, que é a Câmara Nacional de Resolução em Disputas. Então, assim, o Paulo Brax é muito criticado no meu canal, o Anderson Barros. Então, eu tento ser correto, tento ser justo, tento apurar o máximo que eu conseguir para dormir com a consciência tranquila. E, felizmente, como eu chego no final do dia bem cansado, eu durmo bem tranquilo. E como é que você lida com os haters? Porque, assim, muitos torcedores, eles encaram o seu time como se fosse a sua família. Então, como é que esse jornalista está falando mal do meu time? Como é que você lida com os haters? E acontece muito, existe muito hater. Nas lives nem tanto, cara, um ou outro por dia, assim, que entra lá pra, Nicola, você não acerta nada, só chuta, não sabe nada. Eu tento lidar numa boa, mas eu prefiro também não ficar dando muito espaço. Aqui não dá muito espaço. Por exemplo, um vídeo que eu poste, certamente há uma série de comentários positivos e comentários negativos. Eu tento não me apegar aos comentários negativos, porque eu acho que se você mergulhar nesse universo dos haters, você pode até se afetar, entendeu? Sim, com certeza. Você pode começar a acreditar que a forma como... E assim, a internet se tornou, infelizmente, uma terra de ninguém, né? Os caras se sentem na internet prontos pra só xingar, pra falar mal. E talvez esses mesmos caras que falam mal e xingam, quando me encontram na rua, me tratam super bem. Eu nunca tive um episódio na rua de alguém que me tratasse mal. Na internet, qualquer notícia, especialmente ruim contra o time do cara, é motivo pro cara me xingar, pra dizer que eu torço pro outro time. Enfim. Mas você lê os haters ou não? Evito. Mas você bloqueia ou você... Hoje em dia, por exemplo, no Twitter, eu nem abro os comentários. Porque eu sei que vai ter muito hater, então eu publico com a consciência de que eu fiz o melhor, de que aquela informação que eu apurei, eu chequei com o máximo de fontes e tá lá.
leu, não leu, não bloqueio para comentários, não fecho para comentários, mas também não fico dando muita... às vezes a Fernanda lê alguma coisa, Nicola, essa aqui tá muito pesada. Apaga, eu vou e apago um comentário, mas assim, eu tento fazer o meu sem lidar muito com a opinião alheia. E até porque, Cosme, você também certamente sabe disso, o nosso próprio meio também tem muita ciumeira, né? A gente Lógico, vive uma realidade de jornalistas de muito ciúme, cara. A nossa classe não é uma classe unida, não é uma classe próxima, até porque nós somos concorrentes. Sim. Eu estou no Diário, você está no JT, nós estamos concorrendo para dar informação exclusiva. Mas eu sempre achei que tem espaço para todo mundo. Esse é o ponto. Mas pelo que eu percebo da nova geração, não é bem assim, entendeu? Tem muita gente. E aí, por exemplo, felizmente lá na Rádio 98, putz, a galera é super legal. Mas você tem o setorista do Atlético e você tem o setorista do Cruzeiro. Imagina pro setorista do Atlético que cobre o Galo há 20 anos, como o Iguinho, ou o Adroaldo que cobre o Cruzeiro há 10 anos. E vem um cara de São Paulo para dar informação exclusiva. Os caras me aceitaram super bem. O Iguinho, que cobre o Atlético, foi inclusive o cara que me contratou, veio buscar, me incentivou aí, enfim. Mas imagina como é que funciona na cabeça de muito setorista que está lá no dia a dia, um cara que nunca aparece no clube e dá informação. Então, muitas vezes, o próprio jornalista tende a diminuir a informação do outro. Cosme, eu relevo, toco a minha, não perco tempo com essas coisas, entendeu? Porque, de fato, o dia a dia já é bem corrido. Então, eu tento ser o mais positivo possível e focar nas minhas coisas. Pô, então, Nicola, eu tenho uma coisa que... Quantos anos de carreira você tem? Eu comecei a trabalhar em 2000. 2000. Me formei em 2002, mas desde 2000 como setorista, como estagiário. São 23 anos. Eu tenho 37 anos de carreira. Eu analisei bastante essa história de internet, assim, e eu vejo, é super democrático, mas tem muitos meninos com 18, 19 anos que eles cravam umas coisas, umas verdades, que eu com 37 anos de carreira não tenho. Eu imagino que você também não. Mas como é que você vê esse tribunal de verdade? Eu acho que é democrático, cada um tem milhões de canais e milhões de espaços, mas como é que você vê isso, assim, Cosme, a coisa mal apurada? Eu vou falar pelos meus dois mais velhos, né? O Arthur de 14 e o Luca de 11. Eles vivem uma geração em que eles têm que ter opinião para tudo e eles têm que saber de tudo. Quando, na verdade, cara, eu estimulo eles a... Cara, se você não sabe, não precisa cravar, não precisa falar. Sim. Mas você sabe por quê? Porque eu já ouvi falar. Não precisa. Então, na rede social, no Twitter, na internet, eu vejo todo mundo querendo opinar sobre tudo. Até hoje, eu não tenho uma opinião formada sobre o que foi a saída do Cuca do Corinthians. E olha que e todo mundo tinha uma opinião formada sem ter lido o processo, sem ter entendido as condições da situação do Cuca, sem ter entendido a condenação, mas todo mundo se sentia capacitado e apto para cravar, para opinar e a partir daí criar um discurso e inflamar, enfim. É o tribunal, né? O tribunal da internet. Então, o que eu tento passar para os meus pequenos não crave, não opine de forma definitiva se você não tiver de fato conhecimento. Você não precisa saber de tudo. A internet, ela, ao mesmo tempo que ela facilita, ela cria essa falsa impressão de que a gente sabe tudo, né? E na verdade a gente sabe muito pouco. E Nicola, também indo por essa base humilde que a gente tem que ter, você planeja a sua carreira, o que você pensa em fazer? Porque que estágio é esse que você alcançou e o que você... o próximo passo daqui a um ano, onde vai estar, o que você pretende? É muito louco isso, porque eu também nunca me planejei. Quero estar na TV. Não era um sonho, embora quando apareceu a oportunidade de trabalhar na ESPN, abracei muito feliz. Ter um blog aconteceu, ter um canal aconteceu. Participar de transmissões no Paramount Plus também aconteceu. Tem muito jornalista que faz muito bem o lobby, né? Das relações. Eu fico lá na minha casa, e as pessoas me ligam, convidam. Então eu não faço lobby, eu não me planejo. Fazer transmissão de jogos da Portuguesa. Talvez fosse uma das poucas coisas em que eu gostaria, assim. Mas também nunca fui atrás, tá? Até porque com essa quantidade de coisas que eu tenho, se eu falar isso pra Fernanda, eu vou ter problema. Fernanda, tive uma ideia, vou começar a transmitir jogo da Portuguesa. Enfim, mas era uma coisa que me daria prazer, se eu tivesse a oportunidade de, como a Cazé TV transmite uma série de coisas, transmitir seu canal de transmissão da Portuguesa. Cobrir Copa do Mundo, eu cobri, acho que cobrir uma Olimpíada acho que seria legal, mas mais legal do que cobrir uma Olimpíada seria ir com os meus filhos assistir a Olimpíada. Nossa, cara, a Olimpíada é espetacular, é formidável. Tá cada dia acompanhando um esporte diferente, vendo vitórias e derrotas, até para mostrar para eles, a gente não vai ganhar todo dia, a gente vai perder mais do que ganhar. Enfim, eu não me planejo, não tenho muito. A minha ideia Cosme,
criar uma estabilidade financeira para minha família que permita não passar apuros mais para frente, porque eu vejo a vida como uma roda gigante. Então hoje a gente está aqui em cima, ganhando dinheiro, tendo exposição, tendo mercado, alternativas e possibilidades. Não sabemos como é que vai ser o dia de amanhã. Eu cansei de ver vários ótimos profissionais que trabalharam comigo que passam dificuldade, que passam aperto. Então, o momento é de juntar dinheiro, se estabelecer, ensinar as coisas bacanas para os filhos, para se no momento seguinte a roda gigante estiver aqui embaixo, a gente passa sem tanto susto, sem tanto sobressalto. Nicola, você vai continuar com o canal por quanto? Não tenho a mínima ideia. Não sei como é isso. E assim, tem outra, né? A internet, ela chega para revolucionar os processos, né? Sim, é verdade. Agora há pouco a gente estava falando, os meus filhos não assistem TV. Tem TV a cabo nos dois e eles não ligam a TV. Eles estão no computador. Agora mais no telefone. Eu tenho que estimular para abrir mão um pouquinho do telefone para ficar no computador. Porque o telefone é muito pequeno, faz mal, você fica todo torto. Enfim, a gente não sabe os próximos passos. O que eu tento fazer, Cosme, é estar atento a tudo. Então agora os vídeos verticais é que viraram uma tendência. Vamos fazer vídeo vertical. Que eu estava falando com você antes da gente entrar no ar. Fazer vídeo vertical, fazer vídeo mais curto, fazer vídeo mais longo. Então eu tento estar em todas, entendendo todas as condições para poder abraçar possibilidades. Então, e é muito bom estar com você aqui, super especialista, porque você vai desvendar um mistério que muita gente tem. O que aconteceu com a Portuguesa? O que foi aquela situação que fez com que a Portuguesa implodisse? Eu já gastei muito tempo da minha vida tentando pesquisar, entender, conversar. Só para refrescar a memória de todo mundo, a Portuguesa, depois de um campeonato brasileiro com muita dificuldade, em que ela se mantém no campo, na primeira divisão, ela é rebaixada no tribunal por conta da utilização do Everton na última rodada na partida contra o Grêmio. A Portuguesa perde 4 pontos e por isso ela é rebaixada, o Fluminense é quem escapa. Sim. Nesse contexto, o Flamengo também perde 4 pontos pela utilização do André Santos no dia anterior, no sábado à noite. Era um Flamengo que já nem tinha mais isso de rebaixamento, mas que com esses 4 pontos, se não fosse pela Portuguesa, teria caído. Na oportunidade, torcedores do Fluminense criaram um cenário dizendo que o Flamengo é quem comprou a Portuguesa para evitar o rebaixamento da Portuguesa. A única certeza que eu tenho desse episódio todo, e quando eu falo em certeza é porque eu tenho certeza, é que o Flamengo não teve absolutamente nada a ver com a escalação do Everton. O Flamengo coloca o André Santos em campo sem ter a mínima noção do que aconteceria, e o Everton, quando o Flamengo joga na noite de sábado, o Everton já estava concentrado desde o sábado de manhã. Ele treina com a Portuguesa no Canindé, vai para a concentração e fica à disposição para o jogo no domingo. Então a única certeza que eu tenho é que o Flamengo não tem nada a ver com essa história. Nicola, você consegue cravar que alguém do Fluminense tem a ver? Também não. Já conversei com muita gente. Uma vez eu entrevistei o presidente Lídio Lico, ele era o presidente da Portuguesa na época, e ele dizia que eu fiz uma coisa que eu não faço, eu gravei uma entrevista. Mas como eu imaginei que era uma entrevista de um teor muito preocupante, eu achei por bem gravar. Então a gente falou por telefone e o presidente disse que tinha informação de que alguém na Unimed havia participado da escalação do Everton na última rodada. Você tem certeza? Tenho certeza. Publiquei, o presidente negou que tivesse falado. Publiquei o áudio da entrevista. Perfeito. E aí o presidente disse que havia tomado um vinho, que eu liguei para ele logo depois dele tomar um vinho depois do almoço. Lembro disso. Enfim, mas eu não sinto que o Lídio Lico disse com conhecimento de causa, até porque eu conversei com pessoas da comissão técnica, muito próximas de todo episódio. Existe a chance real, Cosme, de a Portuguesa ter comido bola na notificação. Um advogado que trabalhava para a Portuguesa e para vários outros clubes no Rio de Janeiro, teria entrado em contato com o advogado da Portuguesa, que teria feito o contato com a comissão técnica. Só que em algum desses momentos a comunicação pode ter sido falha. Comunicaram que o Gilberto estava suspenso, mas que o Everton e a comunicação em relação ao Everton talvez não tenha sido passada. Então, infelizmente, esse episódio trágico que acabou com a Portuguesa. E por que acabou? Acabou porque é o seguinte, a Portuguesa ela se sustentava de forma... A derrocada da Portuguesa começa quando o Ricardo Oliveira, ainda nos anos 2000, voando com a camisa da Lusa, tinha tudo para ser negociado por exterior, por uma baita grana, e essa entrada de dinheiro serviria para quitar uma série de dívidas que a Portuguesa tinha. O Ricardo Oliveira acaba indo à justiça por conta de salários atrasados e sai de graça. Sem aquela grana, a Portuguesa passa a viver, a partir dali, passa a viver um outro momento de instabilidade entre primeira e segunda divisão. Era um time que caía no Paulista e subia, caía no Brasileiro e subia. A partir de 2013,
quando a Portuguesa cai no tapetão, ela vai para a Série B e já no início da Série B ela continuava em meio a processos de litígio na justiça, até com a ajuda de torcedores na justiça comum, na tentativa de viabilizar o retorno dela. Não consegue via justiça, se prepara mal para a Série B e cai para a Série C. Então a Portuguesa que já vinha num processo de redução de custos, de receitas, mas com custos altos, ela cai da A para B, da B para C, e não estava preparada para aquilo, sempre foi mal administrada, nunca teve grandes receitas, porque não é um time de colônia, não é um time grande, de muita torcida, de pouca repercussão, então ela vai se afundando. Na Série C a Portuguesa ainda consegue se manter uma temporada, tem a chance de subir contra o Vila Nova, não sobe, aí no ano seguinte ela cai para a Série D, não sobe da Série D, e desde então lá se vão 10 anos em que a Portuguesa não tem divisão para disputar. Ela disputou a Série D por uma vez, por 2 vezes não conseguiu acesso, não conseguiu nem passar. Contra o Caxias ela perde nos pênaltis, nas quartas de final, e na outra vez ela cai ainda na fase de grupos. Então assim, hoje a Portuguesa ela é um clube com 500 milhões de reais de dívida e com capacidade de arrecadação de 20 milhões de reais. E olha que a Portuguesa tem já 3, 4 anos um presidente muito acima da média, Antônio Carlos Castanheira, cara que conseguiu gerar receitas onde eu não imaginava que fosse possível, pagar salários em dia, e ele tenta arduamente transformar a Portuguesa numa SAF, numa sociedade anônima do futebol. Difícil é convencer um investidor a colocar dinheiro lá e comprar a SAF da Portuguesa com essa conta de difícil coalizão. Então você tem receita de 20 milhões e dívida de 500. Sim. Uma coisa é você comprar o Corinthians. O Corinthians deve 1 bilhão. Se você somar a dívida do estádio, 1 bilhão e 700. Mas o Corinthians está faturando esse ano 1 bilhão. Então a dívida em 1 ano e meio, a capacidade de arrecadação do Corinthians, na teoria, ela equivale a 1 ano e meio da dívida. A Portuguesa com 20 milhões de receita, 500 milhões de reais de dívida é uma conta que não fecha. Então, agora dá para deixar bem claro, você deixou super exposto, o quanto você é torcedor da Portuguesa. Muito. Agora, seus filhos, você está passando isso, esse amor da Portuguesa também? Essa também é outra história maluca, né? Eu tenho 3 filhos, o primeiro é enteado, é filho da Fernanda, assim, a Fernanda casou e teve o Arthur, eu casei e tive o Luca. A gente se separou e se reencontrou, éramos amigos de colégio, né? Ela é a menina mais linda do colégio, não dava a mínima bola pra mim, e depois de se separar, eu me separei, a gente começa a conversar via Facebook e tal, vamos se encontrar, a gente se encontra, começa a namorar e decide morar junto e depois casar. Então o Arthur, que é o filho dela, o meu enteado, ele é São Paulino por causa da influência do pai. E a Fernanda fica louca com isso, porque a Fernanda é corintiana, já foi fanática, né? Hoje em dia ela já não é tanto, mas já foi muito fanática. Na época do colégio que eu a conhecia, ela era corintiana doente. E até tinha um carinho pela Portuguesa. Mas o Arthur também gosta, mas não gosta muito de futebol. O Luca o Luca é meu filho mais velho, né? Ele tem 11 anos. Ele vai ao Canindé desde pequenininho. Também? Que você coloca no carrinho, amarra no carrinho e leva. A estratégia que meu pai fez. Só que, putz, eu não tive êxito, assim, não que ele torça para outro time, ele não gosta de futebol. O que talvez seja até pior, cara. Não sei se não era melhor que ele torcesse para algum outro time, mas ele não gosta de futebol. Então, assim, ele joga futebol comigo porque eu vou jogar. Se eu não jogar, ele não joga. Entendeu? E aí ele vai ao Canindé meio que aos trancos e barrancos, para tomar o sorvete no intervalo, para comer amendoim. Eu tento criar uma condição para que eles tomem ciência do que é, mas não... Enfim... E agora, minha última tentativa é com o Matheus, o meu filho de 1 ano. Os únicos presentes que são aceitos em casa são bola, para que ele goste de futebol. E esse vai ter o mesmo processo de ir ao Canindé, já foi ao Canindé pelo menos umas 2 vezes, e vai com alguma frequência. A Fernanda ainda está tentando convencê-lo a virar corintiano, mas eu já estou combinando com ela. Já que o primeiro filho dela não torce para o time dela, o segundo também não vai torcer. Então vamos ver se o Matheus agora gosta de futebol e vira torcedor da Luz. O Corinthians deve quanto? O Corinthians deve na casa de 1 bilhão de reais. É um clube que arrecada 1 bilhão de reais. Então é um clube que, alguns anos atrás, o Corinthians faturava 400 milhões. O Corinthians conseguiu alavancar suas receitas. O Corinthians não consegue estratégias para reduzir a sua dívida. E não consegue porque gasta muito. O Corinthians hoje tem a 3ª maior folha salarial do país, 22 milhões de reais. O Mário Celso Petralha é um cara muito controverso, de opiniões polêmicas, de algumas decisões equivocadas, mas é um cara muito à frente do tempo dele. O Marcelo Paz, presidente do Fortaleza, é muito bom dirigente, do ponto de vista humano, do ponto de vista estratégico, do ponto de vista de execução. É um cara que conseguiu pegar o Fortaleza na Série C. Sim. E o transformou no grande exemplo entre os clubes do futebol no Nordeste. O Fortaleza se torna uma SAF sem ter investidor, porque os caras
quiseram se preparar para a eventualidade de um dia aparecer alguém. Mas se não aparecer, eles estão tocando a coisa. Foram à final da Sul-Americana nesse ano, enfim. Agora, Nicola, você também tem muita proximidade, você dá furos e furos. Como é que o São Paulo deve 700 milhões, mais 700 milhões, e contrata Lucas, contrata James Rodrigues? E projeta o São Paulo para o próximo ano, por favor? O São Paulo passa, nesse momento, por enorme dificuldade financeira. Então, torcedor do São Paulo que cogita a contratação do Ferreira, que pensa em nomes de peso com aquisição de direitos econômicos, esse torcedor está se equivocando. O São Paulo hoje precisa desesperadamente de pelo menos uma grande venda, de uma venda acima de 10 milhões de euros. Se possível, talvez para o São Paulo, 2 vendas até salvassem um ano. O São Paulo vinha, Cosme, num processo de muita dificuldade financeira, mas de péssimos resultados esportivos. Era um clube mais vencedor do início do século, com 3 brasileiros e um mundial, que ficou de 2012 a 2023 tendo vencido apenas o Campeonato Paulista. Com detalhe que o título de 2012 foi aquele que ganha do Tigre, a Sul-Americana, com o Tigre se recusando a voltar do intervalo. E aí ser campeão em 2021 do Campeonato Paulista e em 23 ganha o título da Copa do Brasil. Eu acho que agora você consegue ter um pouquinho mais de respiro em relação a essa pressão muito grande por títulos. Mas o São Paulo ele precisa gastar menos. O São Paulo precisa... Como é que ele sobrevive hoje, Cosme? Ele sobrevive da venda de atletas, da capacidade de arrecadação com o torcedor. O torcedor virou uma máquina de dinheiro, lotando o estádio em todos os jogos. O São Paulo acaba de fechar um patrocínio master para a próxima temporada de 50 milhões de reais, o que vai dar uma sobrevida, mas a dificuldade financeira é grande. Você falando sobre folha de salário, a folha do Palmeiras é a segunda ou a primeira? A segunda. Né? Assim, o Flamengo lidera essa folha com alguma folga, mais de 35 milhões de reais por mês. Uau. E você pode esperar por uma folha ainda maior no ano que vem. O Flamengo vai ter mais ou menos 400 milhões de reais de receita para contratação de atletas. É o último ano do presidente Rodolfo Landim. Ele quer deixar uma última ótima impressão, como foi a do primeiro ano em 2019. Então o Flamengo vai às compras de forma brutal. Tendência é que o De La Cruz seja anunciado, os caras querem Claudinho, pensam no Alexandro da Juventus. A ideia é montar uma seleção para que o Landim deixe a presidência em alta. Até porque esse do ano de 2023 foi desastroso. Só a título de comparação, o Flamengo gastou 208 milhões de reais em reforços nesse ano. Pensa em gastar 400 para o ano que vem. O Palmeiras gastou nesse ano 48 milhões. Até para que você entenda o que representam 400 milhões. O Palmeiras gastou muito pouco, só 2 reforços, 48 milhões. O Flamengo pensa em 400. Só que o Flamengo precisa se profissionalizar em uma série de pequenas coisas. Ele precisa de um gestor executivo de futebol. A figura do Marcos Braz, daquele boleirão que não consegue criar disciplina interna, eu acho que isso é uma preocupação. Então, mas e o Palmeiras? Como é a projeção? O Palmeiras se tornou, a partir de Paulo Nobre e uma série de outros episódios, um clube saudável. Para mim é o segundo clube mais saudável do futebol brasileiro, é também a segunda maior folha, na casa dos 25 milhões de reais. Por que o Palmeiras se tornou saudável? Quando o Paulo Nobre assume, o Palmeiras tinha uma dívida astronômica e ele coloca do dinheiro dele 200 milhões de reais. Esse dinheiro permite que ele pague as dívidas emergenciais, as dívidas vencidas e prolongue as outras dívidas. Em paralelo a isso, a chegada do Alexandre Matos, com investimentos equivocados, mas outros extremamente certos. Com a contratação do João Paulo Sampaio, que é um gênio das categorias de base. O Palmeiras já arrecadou mais de 1 bilhão de reais com vendas de atletas formados por esse João Paulo. Com o Allianz Parque, que se tornou, do ponto de vista esportivo, uma fortaleza para o Palmeiras, do ponto de vista financeiro ainda não, até porque há um litígio entre W Torre e Palmeiras. A W Torre não tem pago aquilo que deve ao Palmeiras. Mas a soma desses fatores, mais um patrocínio da Crefisa, e aí que a Leila entra, num primeiro momento um patrocínio muito acima dos outros, o Palmeiras conseguiu sanear suas dívidas, se tornar um clube saudável, mas acho que falta coragem, tanto para a Leila quanto para o Anderson Barros. O Palmeiras tem em seu elenco capacidade de venda de atletas grande. O Hendrick foi por 72 milhões de euros. O Messinho e o Luiz Guilherme vão valer pelo menos 40, 50 milhões de euros. Então o Palmeiras poderia, nesse ano, ter dado 2 ou 3 estocadas com grandes contratações que permitiriam ao Palmeiras se tornar ainda mais forte do que foi esse ano. Quem que o Abel, por exemplo, pediu e não veio? Então, mas o Abel, o Abel faz um trabalho espetacular, mas o Abel, na hora de indicar jogadores, ele tem errado. O Abel vetou o Hulk. Foi uma decisão do Abel de entender que o Hulk, por ser uma estrela, poderia gerar problemas no vestiário, e o Hulk tem se mostrado um enorme acerto do Atlético Mineiro. Quando eu falo em faltar audácia ao Palmeiras, faltou audácia em investir forte para contratar o Paulinho, que estava ficando livre no mercado,
tinha o interesse do Atlético Mineiro e tinha o interesse do Palmeiras. O Rodrigo Caetano ligava quase todo dia para o Paulinho. O Anderson Barros ligava de vez em quando. O Paulinho se sentiu mais confortável para ir para o Atlético. O Paulinho é hoje artilheiro do Campeonato Brasileiro com 22 anos de idade, chegou a custo zero. Para não dizer que foi custo zero, ele chegou a 300 mil euros, que foi o custo do empréstimo por 6 meses, até que acabasse o contrato dele no Bayer Leverkusen e ele assinar. O Paulinho era um cara que precisaria estar no Palmeiras. E aí sobre o Abel, por que eu falo que ele tem errado? Foi ele quem indicou o Flaco Lopes, negócio de 50 milhões de reais. Foi ele quem pediu a Atuesta, volante que não deu certo, tá machucado, mas não viraria. Merentiel, o Tabata, que custou 6 milhões de euros, Rafael Navarro. Sim. Foram muitas contratações que não vingaram. Então, o Abel precisa melhorar essa prospecção de atleta. E, Nicola, a gente já está caminhando para o final. Você tem noção de que uma notícia sua pode influenciar na vida de uma pessoa, de um jogador que ele pode sair ou nunca mais encontrar um clube, ou, enfim, um técnico? Como é que você lida com isso, da responsabilidade? É uma preocupação, mas, cara, a partir do momento em que eu consigo apurar e ter a informação, eu publico. Eu evito falar sobre coisas pessoais, a menos que essas coisas tenham uma enorme interferência dentro de campo. Praticamente não lembro de, por exemplo, ter publicado algo sobre traição, sim, romance, extracampo. Isso até chega até gente, mas... Sim, mas a menos que tivesse uma clara percepção de que está afetando o desempenho em campo, é algo que eu não publico. Mas, por exemplo, quando eu faço uma lista dos reforços que o Palmeiras contratou e que não vingaram, foram 8 no ano passado. Só o Murilo virou titular entre os 8 contratados no ano passado. Então, o Lombo, goleiro, o Murilo, que virou titular, o Jailson, volante, o Atuesta, o Tabata, o Navarro, o Merentiel e o Flaco Lopes. 8 jogadores, só um titular. E aí você vem para esse ano em contrato Arthur e Richard Rios. O Arthur vai terminar a temporada como reserva do reserva e o Richard Rios em alta. Então, dos últimos 10 reforços, só 2 titulares. Quando você publica isso, você cria pro homem do futebol do Palmeiras uma pressão enorme. Sim. Assim como queria para a Leila. Mas, cara, eu tô sendo justo, tô sendo verdadeiro, é assim que está funcionando? Então, beleza. Então, publica e as consequências, assim como se um dia eu publicar algo que se provar errado, eu vou ter que arcar com as consequências. Então, tento fazer o meu. Gosto muito de contar sobre salários dos atletas, dos executivos, dos dirigentes, porque eu acho que isso ajuda na percepção do que é bom e do que não é, do custo-benefício bacana e do custo-benefício ruim. Isso às vezes gera crítica, muita gente não gosta, mas é algo que eu também pretendo continuar fazendo, acho que é importante. Seleção brasileira, como é que você vê o estágio, por que a seleção está tão mal e qual a importância ou não do Neymar nesse processo todo? Vamos lá, seleção, eu vejo muita gente no Brasil dizendo que torce para a Argentina. Porque na Argentina as coisas são feitas de maneira correta, no Brasil a CBF é corrupta, enfim. A AFA é muito pior que a CBF. A AFA é a CBF de 20 anos atrás. E isso é facilmente notado, só você vê o campeonato argentino com 28, 30 times. Quando o Brasil tinha aquela Copa União com inchaço para atender a reivindicações, é o que a Argentina passa hoje. A Argentina teve uma mudança de presidente também, de forma absolutamente conturbada, escolheu-se alguém que manteria, enfim. A CBF tem muitos problemas, a CBF pensa muito na arrecadação e pouco nos clubes. Eu acho que a gente precisava ter mais divisões nacionais, não só a primeira, a segunda, a terceira e quarta. Mas eu acho que a CBF é muito melhor, por exemplo, do que a da AFA, a Associação de Futebol Argentina, que é quem cuida da seleção argentina. Então, você que torce para a Argentina com esse discurso de que não gosta da CBF, acho melhor torcer para outra seleção. Eu acho que o Neymar é absolutamente fundamental para as chances de a seleção brasileira ser campeã. Embora reconheça que o Neymar, o mais talentoso de todos, tem comportamentos que prejudicam a ele e também as pessoas próximas. Não concordo com quem acha que a geração brasileira é ruim. Por exemplo, a gente perde para a Argentina, tendo a Argentina um lateral chamado Acunha, que nem vestiria roupa se jogasse no Brasil. Um lateral mediano. Muito abaixo, por exemplo, do Carlos Augusto, que é ex-jogador do Corinthians. Mas muitas das críticas às convocações da seleção, elas passam também pela falta de conhecimento do futebol internacional. Então, por exemplo, o João Pedro, por que o João Pedro está sendo convocado? É esquema? Não, o João Pedro sai do Fluminense, vai para o Watford, arrebenta no Watford, é comprado por um caminhão de dinheiro no Brighton e tem uma projeção muito bacana, porque parece de fato ser muito talentoso. Nicola, mas devia ter convocado o Dudu, que joga aqui no Palmeiras antes de se contundir. Essa é uma coisa que também é minha, e
quem pensa diferente não tem problema. Mas o futebol que a gente pratica, Cosme, na minha opinião, e olha que eu vivo só do futebol brasileiro, falo muito pouco de futebol internacional. Nosso futebol é muito abaixo do exterior. Então o sucesso do João Pedro na Inglaterra, para mim, vale mais do que o sucesso do Pedro no futebol brasileiro. E eu vou justificar. O Scarpa foi eleito o melhor jogador do Campeonato Brasileiro. Foi para o Nottingham Forest, time que briga contra o rebaixamento, jogou 10 jogos e já foi escanteado. Foi para a Grécia e não consegue jogar no Olympiacos. Esse é o cara que saiu do Brasil como o melhor jogador, melhor jogador do Campeonato Brasileiro. Lucas Moura, péssimo no Tottenham, jogando no Sub-23, pouquíssimo espaço por lá. Não pintou proposta, voltou. Foi decisivo no São Paulo, campeão da Copa do Brasil. É óbvio que eu adoro o nosso futebol. É a minha realidade. Eu falo de mercado, de contratações, mas o nosso futebol é abaixo do que é praticado na Europa. E isso também é reflexo da economia. Assim como o nosso futebol é muito maior do que o da Argentina, o do Equador. É por isso que a gente vai e faz a rapa nos caras, porque a gente tem uma capacidade financeira maior do que a dos países vizinhos e menor do que a dos países europeus. Então, quando alguém faz sucesso lá, esse alguém, na minha opinião, quando a gente precisa relativizar, esse cara, o sucesso do cara na Premier League, para mim ele precisa ser mais valorizado do que o sucesso no futebol brasileiro. E é só para fechar sobre seleção. Temos problemas nas laterais, problemas sérios. Não há laterais, na minha opinião, confiáveis para a seleção, nem para a direita nem para a esquerda. Por isso que você ainda pensa em Danilo, por isso que você faz uma série de testes na esquerda. Falta centroavante, embora Endrick e Vitor Roque pareçam ser muito promissores. Nesse momento, qual vai ser seu 9? Putz, não sei. Parecem ser promissores. Faltam camisa 10, mas isso falta bastante tempo. Eu acho que existem problemas na formação, mas eu não consigo dizer que a geração é ruim, tendo Endrick, Vitor Roque, Marcos Leonardo, você tem o Messinho, o Estevão William, aí você tem volantes surgindo a todo instante, alguns já consolidados, como o Bruno Guimarães, outros como o André chegando à seleção e daqui a pouco sendo negociados. Aí você tem pra zaga o Murilo, que acabou de ser vendido pelo Corinthians, é muito bom. Você tem um Robert Renan, que também já foi vendido, também tem excelentes predicados. Você tem um Beraldo de 19 para 20 anos de idade no São Paulo. Enfim, não consigo dizer que pontas, a gente tem jogando no Real Madrid, Rodrigo e Vinícius Júnior, esses caras eles já mostraram no Real ter menor potencial. Então eu não consigo entender que o problema é a geração. Até porque os últimos campeões foram todos campeões se fazendo valer pelo coletivo. A Argentina tinha um super craque, o Messi. Todos os demais compunham. O Di Maria jogava reserva na Juventus, está jogando no Benfica esse ano. Então, enfim, eu acho que é preciso organizar. O trabalho do Diniz é horroroso. Então, isso que eu queria falar. A minha última pergunta. Como é que você vê? Você acha que o Ancelotti ele seria a solução? Como é que você vê? Então, ele dá tempo? A CBF errou na escolha do sucessor do Tite. Ela já sabe há bastante tempo que pós-Copa do Mundo do Catar o Tite não ficaria. Então você precisava ter tentado encontrar uma solução ao longo do ano de 2022. Não se encontrou, aí fechou com o Ancelotti 6 meses depois. Cara, a contratação do Ancelotti é pesada. E a CBF tem a informação de que o Ancelotti está fechado. O Ancelotti aceitou. O que você tem é que está fechado. Escutando de uma pessoa próxima ao Edinaldo, é que está fechado, está contratado. E por que ele não confirma? Porque se ele confirmar, ferram ele no Real Madrid. Imagina, o Real Madrid se sente o maior clube do mundo, talvez seja. Imagina ter o técnico no Real Madrid dizendo que vai daqui a 6 meses ir para a seleção. Mas a seleção tem a convicção de que ele vai ser o técnico a partir de julho. Mas a escolha do Diniz para ser o interino do Ancelotti, para mim, foi um enorme equívoco. Por quê? Eu acho que o Diniz tem muitos predicados, eu acho que o trabalho que ele faz à frente do Fluminense mostra o quão autoral ele é, o quanto ele pode ajudar o futebol brasileiro, mas ele não tem nada. Primeiro que ele vai ter essa dificuldade de pouco tempo para fazer os jogadores entenderem a sua filosofia, que é completamente diferente. A outra, para mim, a principal, Cosme, é que ele não tem nada a ver com o Ancelotti. Então você deixa o Diniz trabalhando com a seleção por um ano, os caras se adaptando a uma realidade completamente diferente. Quando esse entrosamento pode começar a aparecer, vem outro cara e fala, esqueçam tudo que vocês conviveram no último... Porque assim, os trabalhos são completamente radicais, não tem nada a ver uma coisa com a outra. E aí essa adaptação, esse um ano vai ser jogado fora. E para piorar, os resultados não têm aparecido. São 3 derrotas seguidas, algo que nunca havia acontecido. O Brasil na 6ª colocação das eliminatórias, atrás da Venezuela. É a última posição entre aqueles que se classificariam para a Copa. É óbvio que o Brasil vai para a Copa, mas é vexame atrás de vexame, né? E agora, Nicola... Você não concorda com nada que eu falei? Não, eu só estou ouvindo. Então, senão a gente ia ficar 3 horas aqui. Tá. Agora me diz, que legado que você quer deixar para os seus filhos como profissional? Quem foi o Jorge Nicola? Quem é? O que você está buscando? É o cara que
buscou a informação, guardou muito dinheiro, mas e o que mais? Que ensinamentos vai deixar para os seus filhos? Que é preciso ralar muito para chegar onde você quer. É tudo na base do esforço, nada cai do céu. Que a vida é feita de conquistas, mas essas conquistas estão muito associadas ao que você faz, a forma como você se conduz, como você se comporta, os exemplos que você dá. O que eu tento mostrar para eles é que nada é bem fácil. Então, para que você possa lá na frente ter uma profissão bacana, vale hoje você começar a estudar, se dedicar, tentar ser o melhor da classe. Essa competição é importante até para que você se sinta sempre estimulado. Cara, vamos tentar viver o máximo em família, aproveitar os momentos de lazer, porque essa também é uma coisa importante, né? Se você ficar só bitolado no profissional, lá na frente essa conta pode ser alta, como a gente já viu vários casos. A entrevista que você fez com o Milton Neves, ela é um ótimo exemplo disso, né? De um cara que foi brilhante na profissão dele, que serviu de referência para jornalistas e para ouvintes de todo o Brasil, um cara adorado, mas que chega ao final da carreira lamentando não ter aproveitado os filhos e todas as oportunidades que a vida deu. Pô, perfeito, Nicola. Agora eu vou ter que terminar porque eu vou fazer a minha inscrição para o seu canal. Você merece muito. Obrigado. Ainda não. Obrigado, Carlos. Valeu, viu? Obrigadão. Valeu.